Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, ainda nesses tempos de primavera, e poder contar com a sua companhia. Curta a beleza da Estação das Flores, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores, apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. E nesta edição também especial sobre o Dia Nacional do Livro, que tem data marcada todo dia 29 de outubro, vamos compartilhar muito afeto pelas histórias contadas nos livros. Eu quero ser livro, quero perceber a tinta preta escorrendo pelas páginas brancas e nuas, grafitando as letrinhas e as transformando em palavras. Será que eu irei me apaixonar pelas palavras que irão se perder nas minhas entranhas em mim? Eu quero sentir o roçar das mãos dos leitores, tocando com suavidade e intimidade, folha por folha, escutando a voz do livro. Eu quero possuir a capa grossa, colorida, atraente. Eu quero ser lido, publicado e apreciado. Eu quero emprestar vida ao amontoado de palavras, ser instigante, reflexivo, indagador, adentrando ao mundo de cada leitor. Eu quero te retirar daqui, do seu conforto, e te fazer voar para o mundo literário da fantasia, descobrir segredos e conhecer lugares distantes. A literatura tem grande importância para o desenvolvimento do indivíduo. Pode ser uma prática que ajuda na formação da personalidade. O hábito da leitura faz com que as pessoas desenvolvam e ampliam a imaginação, a criatividade, o vocabulário, a interpretação do mundo e a vivência de experiências, o que contribui sobremaneira para a formação da personalidade. Afinal, por que precisamos tanto das histórias em nossas vidas? Por que homens e mulheres contam e escutam histórias há tanto tempo? Por que necessitamos, como já escreveu tão bem o crítico Antônio Cândido, de uma dose diária de ficção, terreno da literatura? Além de nos oferecer um respiro em relação à vida concreta, ao cotidiano mais duro, maçante, a literatura alimenta a nossa imaginação e, portanto, o lugar da criação, da invenção. A escritora e pesquisadora colombiana Yolanda Reis nos diz algo muito bonito. Tudo o que foi criado no mundo foi sonhado por alguém. Foi imaginado por alguém que quis ir além do concreto, do que já existia. As histórias também nos apresentam o mundo em toda a sua diversidade, colocando na nossa frente esse catálogo de destinos humanos, como escreveu Ítalo Calvino na introdução do livro Fábulas Italianas. Quantos modos de vida, quantas personagens diferentes, quantos caminhos possíveis a literatura pode nos revelar. E por tudo isso, ela pode nos fazer mais abertos à diversidade, mais humanos. E para nos honrar com a sua brilhante história de vida, que foi tocada pela leitura, para a entrevista dessa edição, nossa convidada é Evelyn Lírio. Evelyn é estudante do curso de Direito da Faceli, a Faculdade de Ensino Superior de Linhares, e está na reta final do curso. Uma jovem que está conquistando espaços importantes na vida pessoal e profissional, que tem excelente nível intelectual e que foi tocada pela leitura. Eu definiria a leitura como um ato que a gente pode expandir conhecimento, e não só conhecimento técnico, né, mas também, como eu posso dizer, de lazer também. Então a leitura é uma expansão, às vezes de conhecimento técnico, às vezes de relaxamento, de lazer. A leitura é um portal para a gente conhecer vários mundos, né? É seguindo juntos com as palavras da estudante Evelyn que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta.
Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, como disse o professor, crítico literário e ensaísta Antônio Cândido, a literatura teria o papel social de formar os sujeitos, exercendo um papel humanizador. Nas palavras dele, a literatura desenvolve em nós a cota de humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos à natureza, à sociedade e ao semelhante. Então, que tal incorporar esse espírito no nosso cotidiano e colocar na prática algumas sugestões para adquirir e manter o hábito da leitura? Vamos juntos para a nossa coluna Dica de Leitura desta edição. Você vai ler aquilo que você gosta de ler. Às vezes não tem muita relação com, por exemplo, aquilo que você precisa, mas não tem problema. Começa a ler aquilo que você gosta. De repente pode ser um romance, pode ser uma ficção, pode ser um assunto de ordem religiosa e espiritual que melhora a tua questão mais filosófica, não importa. Começa a ler aquilo que você gosta, só para pegar o hábito. Terceira coisa, você vai pegar e vai levar livro em tudo que é lugar onde você estiver. Você vai ter livro na tua mochila, na tua bolsa, na tua mala. Você vai ter livro no teu trabalho. Você vai ter livro no teu aplicativo. Você vai ter livro em todos os cômodos da tua casa, porque você vai criar o princípio da inevitabilidade. É inevitável, cara. Você está o tempo inteiro lendo. O tempo inteiro tem livro. Você vai ter um Kindle, você vai ter no teu celular. Livro, o tempo inteiro. Se cerque de livro para toda hora você ler. A literatura nos ajuda a ter leituras diversas sobre o mundo, sobre a nossa realidade e nos ajuda a projetar um mundo melhor. Na nossa coluna Dica de Livros, vamos sugerir mais uma vez um livro papo cabeça que vale a pena ser lido, principalmente para entendermos melhor esse momento que nossa sociedade atravessa. Pode rodar a dica. O próximo livro é aquela coisa que eu gosto bastante, muito tapa na cara da classe média brasileira. E é esse livro aqui, do Gessé Souza. Gessé Souza, todo mundo conhece, que é o cara que escreveu A Elite do Atraso, que fala exatamente como a sociedade brasileira funciona. Nesse livro aqui, ele está incrivelmente maravilhoso, falando exatamente sobre a classe média. Suas histórias, seus sonhos e ilusões e sua realidade, né? Como as pessoas muitas vezes não se veem, não se enxergam, basicamente é isso. E aí é que ele fala, quem somos, de onde viemos, o que pensamos e o que sonhamos. Em seu mais recente, ambicioso e aguardado trabalho, Gessé Souza traz uma reconstrução histórica e social da classe média brasileira que você nunca ouviu nem leu em nenhum outro lugar. Com um panorama histórico inédito, você vai conhecer as origens dos seus valores morais e desvendar os mecanismos de poder invisíveis que há tanto tempo manipulam a classe média e mantêm sua docilidade frente a uma exploração pela elite. É porque assim, a classe média não tem muito bom senso no Brasil, né? Geralmente, se você não é essa classe média, então não tô falando com você. Mas, no geral, é isso que acontece, a classe média se enxerga muito como uma elite, enquanto claramente não é. Faz parte da classe trabalhadora, embora não se veja, né? Porque se ganha um pouquinho mais, acha que não é. Falei aqui de consciência de classe, vocês podem dar uma conferidinha naquilo que eu acho sobre isso. E não era sobre esse livro que eu tava falando, mas esse livro também vem a calhar para esse assunto. A literatura é uma parte fundamental, porque tira a gente do nosso lugar de sempre, expande a nossa imaginação, que às vezes a gente não perde a criatividade com tantos afazeres, com a vida tão corrida. E na coluna Apaixonados pela Leitura, vamos falar da contação de histórias que a escritora Adivani Rosa realizou na Escola Luiz de Camões, em Linhares, na tarde de 24 de outubro, com a participação incrível da meninada. Literatura na veia. Olá, pessoal! Na segunda-feira, 24 de outubro, tivemos a satisfação de receber em Linhares a Adivani Rosa. Ela é escritora, poetisa, contadora e mediadora de histórias, entre outras competências. Tem livros publicados e participação em antologias e atualmente reside em Vila Velha, na região metropolitana de Vitória. A Adivani veio a Linhares para a gravação de entrevista para o nosso programa Sim para a Literatura e para participar de bate-papo literário e contação de histórias, uma das ações do nosso projeto Prazer da Leitura, que foi desenvolvida na Escola Luiz de Camões, localizada no bairro Nossa Senhora da Conceição, aqui em Linhares e vinculada à Rede Municipal de Ensino.
Fomos recebidos pela diretora Isabel Cristina com o calor de sua equipe de trabalho e as atividades foram desenvolvidas na tarde desta segunda-feira, 24 de outubro, no horário das 16 às 17h15. Foi com muito prazer que estamos hoje recebendo a professora Divani Rosa para uma contação de histórias em nossa escola. Nossos professores vêm incentivando a leitura de formas diferenciadas. Contam histórias no início de aula, contação de histórias na hora do recreio. E também temos o cantinho de livros, um cantinho de livrinhos lá no finalzinho da sala para que os alunos tenham acesso. Mas infelizmente não temos biblioteca. Então esse momento se torna um momento lúdico na escola. Então é de suma importância olhar aqueles rostinhos felizes, imaginando, criando, sonhando e viajando no mundo da história. Contação de histórias, dinâmicas musicais, brincadeiras e a participação intensiva da meninada fizeram a composição de um encontro onde a literatura foi prioridade máxima. Incentivar a leitura é importante a qualquer idade, né? Principalmente para as crianças. Atualmente as crianças estão muito digitalizadas e essa busca, né, de trazer esses tipos de incentivo para as crianças, né, de elas estarem conhecendo histórias, de elas estarem buscando essas histórias tradicionais, faz com que crie esse interesse, essa curiosidade de conhecer ainda mais os livros. O momento da leitura é um momento mágico, onde a criança fantasia, ela amplia vocabulário, ela cria expectativas e sabemos que a leitura, ela faz com que viajemos no mundo da imaginação. E eu sempre falo para as crianças que, quem sabe no futuro, elas serão os próprios escritores, os próprios poetas e poetisas, e que um dia estarão visitando as escolas e fazendo esse papel que a nossa colega está fazendo. Olha, nós do Projeto Prazer da Leitura agradecemos, é claro, a presença marcante de Divani Rosa e o acolhimento que nos foi proporcionado na Escola Luiz de Camões, representado pela diretora Isabel Cristina, junto com as professoras Lorena Silva de Faria, Sheena Silvanos Guimarães e da pedagoga Sueli Ribeiro de Aguiar, além de outros servidores da escola. É muito importante esse momento nas escolas, porque isso faz com que as nossas crianças fiquem mais estimuladas, queiram ler mais, né? Sintam esse desejo, cheguem em casa, peçam aos pais, conta uma história para mim. Então isso aí é uma coisa muito importante que acontece nas escolas. Esse momento é um momento ímpar, sem igual, onde fica marcado ali na memória da criança, e nós, professores, agradecemos a essa equipe, porque também nos ajuda no nosso trabalho pedagógico. Literatura de qualidade, direto na veia. Nós do programa Sim para a Literatura assinamos embaixo. Então, a criança não sabe coisas, então muitas vezes ela não sabe nem escolher, porque ela não conhece as duas faces. E por que não ficar com isto e com aquilo? São os caminhos da autodescoberta, da descoberta do mundo, que o contato com a literatura possibilita às crianças e jovens. É seguindo juntos no compartilhamento dessas vivências de leitura que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Eu definiria a leitura como um ato que a gente pode expandir conhecimento, e não só conhecimento técnico, né, mas também, como eu posso dizer, de lazer também. Então a leitura é uma expansão, às vezes de conhecimento técnico, às vezes de relaxamento, de lazer. A leitura é um portal para a gente conhecer vários mundos, né? Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com Evelyn Lírio. Nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura, também especial sobre o Dia Nacional do Livro, que comemora a data todo dia 29 de outubro no Brasil, eu tenho realmente a satisfação de receber a Evelyn Lírio. Evelyn está na fase final do curso de Direito aqui da Faceli, a Faculdade de Ensino Superior de Linhares,
e me deu uma notícia maravilhosa hoje, né, nesse momento de gravar a entrevista. Ela foi aprovada na primeira fase da prova da Ordem dos Advogados do Brasil. Evelyn é uma referência para todos nós, eu sempre falo isso com ela, pela sua dedicação ao estudo, pela crença na educação e por ter o seu hábito de leitura e o seu ambiente familiar como pontos de referências para essas conquistas que ela já tem, tão nova que é. Ô Evelyn, seja bem-vinda ao programa Sim para a Literatura. Obrigada. Advogada, como diz no interior de Minas, advogada formada daqui uns dias, né, Evelyn? Tomara, pelo menos bacharel em Direito e aprovada na ordem, né? Ah. Exercer, a gente ainda vai pensar no futuro como que vai ser, né? Eu sei. E como é que tá? Quando você esteve aqui, você estava fazendo o 5º período, 6º período? Eu acho que eu estava no 7º período, 7º período. no ano passado, né? É, exatamente. Como é que tá essa sensação de lá para cá, Evelyn? Que o curso voltou a ser presencial, tudo certinho, né? Sim, agora é reta final, né, 9º período. E é muito bom, assim, a sensação de voltar, entre aspas, ao normal e ter um ensino de mais qualidade, né? Poder trocar, assim, informações com os professores pessoalmente, com os alunos. Voltar ao normal no sentido de ter retornado ao ensino presencial. Presencial, né? é. Já passou aquele trauma, pelo menos por enquanto, da pandemia, né? Sim, né? Afetava bastante a qualidade de ensino, né? Tanto o psicológico também dos alunos, como de aprendizagem mesmo, né? Absorção do conteúdo. A questão da socialização, de encontrar as pessoas, até o próprio deslocamento de casa para a escola e vice-versa, isso faz parte dessa socialização. Sim, né? afeta, né, positivamente o aprendizado, a gente consegue absorver bem mais, assim. Eu sei. E assim, voltando um pouquinho, como é que a leitura aconteceu na sua vida? Só para a gente fazer um friso aqui. Foi na escola, foi na família, como é que isso funcionou? Até para que nosso telespectador que não assistiu a entrevista anterior fique sabendo. Por gentileza, Evelyn. Olha, começou na minha família, eu lembro assim que desde pequenininha meu pai comprava aqueles livretos. O primeiro que eu me lembro mesmo é do Simba o Marujo, e aí ele me incentivava. Logo depois eu ingressei, né, no ensino fundamental, na Escola Marília de Resende, e lá a gente tinha uma biblioteca. E foi ali que eu tive mais contato, foi uma época muito boa, porque chegavam vários livros, né, para a biblioteca, e tinha um programa de incentivo à leitura. Às vezes a gente tinha algum trabalho, então cada aluno tinha que ler um livro e apresentar, fazer algum texto. E eu me lembro, assim, que eu gostava muito de terminar as minhas provas, ou às vezes nos horários do recreio, né, correr para a biblioteca e pedir para ajudar na organização dos livros novos que chegavam. Que legal. Assim eu conseguia ver as novidades, né, e já separava aqueles que eu gostaria de ler. E assim, nessa época, eu não lia livros muito grandes, não. Era às vezes Querido Diário Otário, algum livro do Pedro Bandeira, mas para aquela fase, assim, infanto-juvenil, eram muito importantes. A Droga da Obediência você leu, né? Acho que não, esse ainda não. Que é um dos mais conhecidos deles, né? Do Pedro Bandeira, eu amava o Fantástico Mistério, o Mistério da Fábrica de Livros. Exatamente. E o Mistério de Feiurinha. Eram os meus preferidos dele. Eu já conversei com o Pedro Bandeira no evento em Vitória, ele é maravilhoso, é um senhorzinho já, né? Ô Evelyn, e aí, você lembra de algum professor, alguma professora no Marília, assim, que destacou para você? Porque depois você estudou no IFES, que você falou, né? No Instituto Federal. Mas esse momento aí, sei lá, do contato mesmo, daquela coisa lúdica da literatura, você lembra de algum professor, alguma professora? Eu lembro da professora Luziane, que era minha professora de português já na segunda fase, né, do fundamental. E geralmente ela incentivava a gente, né, a buscar algum livro na biblioteca e fazer algum trabalho. E lembro também dessa fase que eu gostava de ir muito para a biblioteca nos horários de recreio, da professora Lourdinha. São duas professoras assim que eu tenho muito respeito, né, admiração, e que marcam mais essa fase do meu ensino fundamental. São as que mais me vêm à memória, né? Eu sei. Que curso você fez no IFES? No IFES eu fiz o técnico em administração integrado com o ensino médio. Eu sei. E como é que essa leitura inicial sua, porque o IFES você já pegou uma escola com um projeto diferente. O Marília de Resende é rede estadual ou rede municipal? É municipal. É municipal. Você pegou um projeto já um pouco diferente da escola municipal. Sim. Como é que esse aporte, esse conjunto de leitura que você tinha feito, contribuiu para seu desempenho
no técnico em administração? Olha, eu acho que a leitura, no geral, faz a gente conseguir ter uma interpretação melhor de todas as outras disciplinas que a gente estudava, né? Então, isso ajudou bastante. E lá no IFES tinha, né? Ainda tem, uma biblioteca mais equipada em comparação com as escolas da rede municipal. O IFES de Linhares. Isso. É uma biblioteca bem mais elaborada, bem mais organizada, com um acervo muito mais diversificado, né? Sim, lá a gente tinha livros em outros idiomas e sempre profissionais, né, muito prestativos. Às vezes a gente procurava alguma sugestão e aí eles passavam uma lista de livros daquele mesmo aspecto, né, que a gente poderia consultar. Então, assim, foi uma época em que eu acredito que eu tive menos tempo para leitura, porque exigia um pouco mais o ensino, mas ao mesmo tempo era um ambiente muito preparado, assim, né? Então, quando a gente podia estar lá lendo na biblioteca, a gente estava e aproveitava, por mais que o tempo fosse menor, por causa das outras disciplinas. Exatamente. Muita coisa pra fazer, né? O curso técnico no IFES, ele é muito mais intenso, por exemplo, do que o ensino médio numa escola de outra rede, né? Né? E aí, Evelyn, o que efetivamente levou a fazer o curso de Direito na Faceli? Você entrou, teve acesso à Faceli por um sistema de cotas? Não, na Faceli, na verdade, nem me recordo agora, mas eu acredito que não tem o sistema de cotas racial, né? Tem o sistema de cota para alunos de escola pública. Eu sei. Mas eu não me recordo se eu utilizei, né, na verdade. E como é que esse aporte de leitura que você já trazia com você contribuiu para escolher o curso de Direito? Porque, assim, na minha cabeça, eu sabia que eu gostaria muito de algo que fosse teórico, mas que eu tivesse a chance de aplicar também na realidade, ter contato com pessoas. No final do ensino médio, eu fiquei muito em dúvida se eu faria química ou se eu iria para fazer direito mesmo. Química, engenharia química. Isso. E aí eu pensei, olha, eu acho que o direito vai se encaixar melhor com o que eu gosto. Vou poder olhar a minha teoria, mas também vou poder ter contato com pessoas, aplicar essa teoria assim de uma maneira mais direta, me relacionar mais com as pessoas. E aí foi assim. Já gostava de ler, sabia que o curso exigiria bastante leitura. Exatamente, E me adaptei bem, graças a Deus. E tenho gostado bastante. E facilita, né? Gostar de ler num curso de Direito, porque isso requer bastante da gente também. É interpretação direta da lei. A lei muda muito, atualiza muito, né? E aí, Evelyn, qual a área do direito que você se identificou mais? Eu gostei bastante do direito constitucional. Eu acho que tem bastante da base da sociedade, da base das outras áreas do direito, né? E assim, eu me encantei pela questão dos direitos fundamentais, teoria do Estado. Eu me encanto muito por essa forma como a sociedade funciona, quais são as diretrizes, como tudo que a gente tem hoje, as estruturas políticas, né, vieram a existir. Então foi a área que eu mais gostei. Porque o direito constitucional, ele tem um fundo filosófico muito forte, né? Isso. Que é a base da formação de uma sociedade, né? Sim. Tem pessoas que a gente fala assim, a pessoa se candidatou a alguma coisa, mas não tem nenhuma ideologia. As pessoas não entendem que ter uma ideologia é importante, né? Porque te orienta naquilo que você vai fazer, né? Com certeza. Direciona o comportamento da pessoa, no caso, se for exercer um cargo público. E ninguém é isento também, né, de ideologia. Às vezes, negar que tem uma ideologia é a prova de que já se tem alguma, Eu né? não gosto de discutir política. Se você não gosta de discutir política, você já está fazendo um posicionamento político, né? Eu falo que eu sou um constitucionalista, né? Eu acho que respeitar a lei é importante. Com certeza. É importante. Se aquela lei ficou ultrapassada e não funciona, vamos trabalhar para mudar a lei. Mas enquanto a lei existe, ela tem que valer para todo mundo. É assim que funciona o processo de positivação das normas. Porque muitas vezes a nossa sociedade ela vai evoluir e num ritmo muito mais rápido do que a norma que está posta, né? Que está ali escrita. E aí que é preciso que as pessoas se mobilizem e utilizem da sua voz, né? Para influir nesses processos decisórios. Porque a política, às vezes, a gente vê, se coloca como se fosse algo negativo, ruim, mas na verdade, mecanismos de controle de poder para decidir sobre a vida comum da sociedade. Quando então, a gente discute política, a gente está discutindo relações de poder. E são essas relações que decidem como a vida da gente vai ser. Né? Mas é verdade que na nossa sociedade a gente tem essa imagem
muito ruim da política por causa de alguns políticos que nós temos, né? Sim. A maneira como ele conduz essa relação quando, por exemplo, exerce um cargo eletivo, né? Tem um livro que eu li no início da faculdade, se eu não me engano, é do José Ubaldo, que é sobre política, o nome. E assim, é um livro ótimo porque ele tem uma linguagem muito simples e ele vem para justamente desmistificar de que política é algo ruim, de que só envolve, às vezes, políticos, bandidos, e que é algo de fora que as pessoas, os cidadãos, não deveriam se meter, né? E é um livro, assim, ótimo para mudar um pouco a mentalidade e entender que a gente precisa, sim, se preocupar com essas coisas, né? Porque afetam toda a sociedade. É uma colocação minha, por favor, me corrija se eu estiver errado, para a gente finalizar. Sim. O tempo de TV sempre dá aquela apertada na gente, né? Eu falo isso sempre aqui para nossos convidados. A realidade, o drama que vive um personagem no livro, na história contada no livro, na ficção. E você vai conviver muito com isso, né? No exercício da função de advogada, com muitos dramas das pessoas, né? Se for no direito civil, né? É civil que fala, civil. Você vai viver, por exemplo, com um casal que viveu 20 anos juntos e está se separando e aí se tornam inimigos. Porque envolve bens materiais, envolve outros interesses. Uma pessoa que perdeu um ente querido, assassinado. E você vai representar aquela família naquela desejo demanda. pela justiça, o desejo, a ansiedade pela justiça. Esse contato com os personagens dos livros tem contribuído para que você seja, no futuro, uma advogada que se preocupa mais com as pessoas ou que se preocupa mais com o resultado financeiro? Claro que a grana tem que ganhar, né? Não estou dizendo que não. Como é que você percebe isso para a gente finalizar? Eu acho que gera um pouco mais de empatia, né? Porque a partir da perspectiva de um livro, às vezes a gente entende as várias ações dos personagens e o que motivou, né? Ele até determinada ação, porque a gente tá ali vendo os pensamentos, vendo outra perspectiva, né? De leitor. Então, acho que isso traz um pouco mais de empatia para entender que, às vezes, eu vejo isso muito nos estágios, né? Da faculdade, principalmente no NPJ. Às vezes, pra gente é algo muito objetivo, direto e técnico, mas até a gente explicar a pessoa, principalmente no caso de família, até a gente ter que dar aquele tempo para a pessoa se acalmar, porque tem muito sentimento envolvido, né, nesses casos. Então, a gente tem que tentar, né, exercer a profissão, assim, se preparar para exercer de uma maneira equilibrada e com empatia. Entender que não é só o ponto de vista técnico, mas também tem a pessoa, seu ponto de vista, suas perspectivas, né, o que ela viveu e passou até chegar ali e precisar da ajuda jurídica. Você sabe que a gente já tem um tapete vermelho para você aqui no programa Sim para a Literatura. Muito e obrigada. também no bate-papo das 6, né? Quando a gente tratar de uma temática que puder encaixar a sua participação. Obrigado. Muito obrigada, mais uma eu vez. que agradeço. Tá joia. Seguindo juntos e exercitando o afeto pelos livros, que finalizamos esta edição do nosso programa Sim para a Literatura. O que eu aconselho e o que fizeram comigo, o que eu fiz com minha filha foi ir aos poucos, em doses homeopáticas, né? Pega um livrinho de contos, um editorial de jornal, uma reportagem numa revista que você goste. Leia todo dia um pouquinho, um capítulo, uma página. Procure assuntos que você tenha paixão e vá migrando devagar para outros assuntos, vá atiçando a sua curiosidade, porque o mundo é muito vasto e ele está todo ali nos livros. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês, no prestígio que nos proporcionam com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Aproveita e faça a sua inscrição no nosso canal. Vamos compartilhar experiências de leitura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.